Opa! Então, nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco sobre o processo da riqueza e a perda da própria identidade. Cara, uma coisa muito nítida é que quando você é adolescente, quando você tá no ensino médio, quando você tá na escola, normalmente nessa fase da sua vida, você tá inserido em um lugar junto com várias outras pessoas das quais você não tem o poder de escolha de falar, eu não quero estar perto dessa pessoa ou eu quero estar perto, vocês vão ter que conviver no mesmo ambiente, querendo ou não, entendeu? Porque não, a não ser que você saia mudando de escola todo ano, entendeu? Mas na maioria das vezes você vive anos ali com várias pessoas, das quais você não nem sempre escolheu estar vivendo com elas e você tem que ver elas todo dia. E isso é muito interessante porque isso cria um senso de coletivo. Então, normalmente, quando você tem um grupo de pessoas, seja ele o grupo de amigos de escola ou até o grupo de rolês, normalmente você vai perceber que essas pessoas elas falam das mesmas coisas, entendeu? Elas conhecem as mesmas pessoas, ainda mais quando você mora em uma cidade pequena. Quando algo acontece com alguém daquela bolha, todo mundo fica sabendo, isso vira assunto durante um tempo. As pessoas elas estão mais alinhadas, entendeu? Então, às vezes quando surge um problema, é um problema do coletivo, não é um problema individual da pessoa. Parece que a vida das pessoas elas são mais unidas. Você tem um senso de coletividade e de sociedade maior entre essas pessoas, porque elas convivem nos mesmos ambientes, elas saem com as mesmas pessoas, elas sabem quem tá namorando quem ali do grupinho, elas sabem o que aconteceu no final de semana com tal pessoa. Tudo isso as pessoas ali sabem. Quando você sai da escola, ou quando você. Na verdade, não precisa necessariamente sair da escola, porque isso pode se estender até no período da faculdade, tá? Então, tem gente que essa história de viver num coletivozinho, assim, numa bolha, não acaba no ensino médio. Às vezes isso vai acabar só depois da faculdade. Mas, enfim, o meu ponto aqui é que quando você entra na vida adulta, muitas vezes os problemas eles deixam de ser coletivos e começam a ser coisas mais individuais. Então, você não tá mais preocupado com o que tal pessoa tá fazendo no final de semana, ou com quem tal pessoa tá saindo, ou com o que tal pessoa tá trabalhando. Você acaba focando simplesmente em você mesmo, né? Você começa a as coisas começam a girar ao redor de si. Eu acho que isso é uma das grandes mudanças da adolescência para a vida adulta, é que você começa a perceber que as coisas começam a girar em torno da sua vida, entendeu? Porque agora é você que tem que pagar as contas. Suas preocupações não são mais aonde você vai sair no final de semana e são tipo, legal, eu tenho um trabalho para fazer aqui, eu tenho minhas contas para pagar. Meu Deus, atrasei a conta de água, meu Deus, não tô com um problema no apartamento, entendeu? Então, tipo, os seus problemas começam a ser coisas muito mais chatas e individuais, coisas que não necessariamente envolvem outras pessoas. Então, você fica meio que isolado, assim, na sua própria bolha, com o seu trabalho, os seus problemas, as suas vontades, e é isso, entendeu? Isso é uma coisa bem nítida, assim, quando você sai da adolescência e vai pra vida adulta. As coisas começam a ser mais sobre você, sobre o que você quer e quais são os seus objetivos e como é o seu dia e os horários que você tem que ir no supermercado e as coisas que você tem que comprar. Tudo acaba virando sobre você. Ou se não apenas sobre você, muitas vezes você e a sua parceira, né, a sua namorada. E é uma coisa bem nítida, né? Normalmente as pessoas, quando elas passam para a vida adulta, para elas não terem todo o trabalho de ficar fazendo toda a manutenção, entendeu? De ficar indo atrás de novas pessoas para ficar no final de semana, de conhecer novas meninas, é tipo, você simplesmente vai pro namoro, entendeu? Vou namorar. É mais fácil, a manutenção é menor, obviamente, porém isso tem um problema. É difícil você ver um namoro onde a pessoa namora outra pessoa, mas ela também tem uma vida social ativa fora do relacionamento. Normalmente, quando as pessoas começam a namorar, principalmente nesse comecinho de fase da vida adulta, a vida social da pessoa vira trabalho e o namoro. A pessoa não sai mais com os amigos, a pessoa já não dá mais rolê sozinho, a pessoa vive em função de trabalho e namoro. E você fica cada vez mais isolado na sua bolha, na bolha do seu próprio eu, buscando as suas próprias coisas, sem se preocupar mais com o coletivo, com o que as outras pessoas estão fazendo e etc. Legal. Falei um pouco aqui sobre a perda da própria identidade, a identidade que foi formada a partir de um coletivo. As pessoas, no geral, assim, elas existem a partir do olhar externo, entendeu? Então, você pode falar que você não, que eu sigo os meus próprios instintos, que eu tenho minhas próprias vontades e etc, que eu tenho o rumo da minha própria vida.
mas a verdade é que você é moldado completamente pelo ambiente que você tá. Se você anda com pessoas que jogam LoL, muito provavelmente em algum momento você vai jogar LoL. Se você anda com pessoas que editam vídeos, muito provavelmente uma hora você vai começar a editar vídeos. Se você anda com pessoas que têm pouco dinheiro, muito provavelmente você vai ter hábitos financeiros ruins e vai também ter pouco dinheiro. Se você anda com pessoas que têm muito dinheiro, você vai espelhar os hábitos dessas pessoas e provavelmente você vai melhorar financeiramente. Eu não tô dizendo que você vai ficar rico também. Eu também não tô dizendo que você vai ficar pobre, mas você vai espelhar alguns pequenos hábitos que no longo prazo vão se amontoar e vão fazer uma grande bola de neve que podem trazer um resultado parecido para o coletivo, entendeu? Se várias pessoas fazem pequenos hábitos e espelham pequenos hábitos, ao percurso, ao longo, né, de 10 anos, muito provavelmente elas vão estar em algum lugar bem parecido. Mas eu queria trazer um pouco agora a perspectiva do processo da riqueza, né? Eu falei um pouco da perda da própria identidade, como as pessoas se baseiam uma nas outras para serem quem são. Quando você se afasta disso, você perde um pouco da sua própria identidade, porque parte da sua identidade talvez estivesse vinculada com outras pessoas das quais você não tem mais contato. Mas vamos falar um pouquinho sobre o processo de riqueza e como que ele entra nisso tudo, tá? Muitas pessoas, quando vão para a vida adulta, um dos ambientes sociais que se tornam extremamente relevantes na vida delas, e você consegue ver isso nitidamente na série The Office, onde praticamente a vida inteira social daquelas pessoas que trabalhavam naquele escritório se giravam em torno do próprio trabalho, entendeu? Tudo bem, alguns tinham algumas coisas por fora, mas a maioria tinha boa parte da vida social atrelada aos próprios colegas de trabalho. E quando você vai para a vida adulta, é muito normal isso acontecer. Então, vou dar um exemplo aqui da minha mãe. Minha mãe é professora e todas as amigas da minha mãe, em sua maioria, né, tirando algumas, são professoras também, entendeu? Então, boa parte da vida social da minha mãe está atrelada ao trabalho. Coisa que talvez mude um pouco agora, não sei, já que ela aposentou, né? Mas muita gente começa um trabalho e começa a fazer amizades no trabalho e você, como você vai ficar nesse trabalho por provavelmente muitos anos, ainda mais se for um trabalho presencial, você começa, obviamente, a ter amizades dentro do trabalho e começa a ter uma vida social, porque você tá passando 8 horas do seu dia com aquelas pessoas todos os dias, do mesmo jeito na escola, entendeu? Nem todo amigo e nem todo colega que você teve na escola, você necessariamente escolheu aquela pessoa, ela só estava ali presente no ambiente, do mesmo jeito que as pessoas estão presentes no trabalho. Porém, quando você cria um negócio online, quando você trabalha de casa no computador, hoje em dia eu posso livremente escolher com quem eu quero falar ou não no meu dia a dia, com quem eu quero ver ou não no meu dia a dia, entendeu? Então eu não frequento um ambiente presencial onde eu necessariamente vou ter que ver essas pessoas. Por mais que eu não vá conversar com elas, talvez eu tenha que ver elas todo dia. Então, se eu tivesse um trabalho presencial, eu teria que ver as pessoas no meu trabalho todo dia. Como eu tenho um trabalho online, ainda mais agora, que o meu trabalho é olhar para uma câmera, eu não necessariamente preciso ver ninguém no meu dia a dia. Eu tô falando sozinho, num quarto, no meu apartamento. Não tem ninguém no meu apartamento, eu tô falando num quarto, na câmera, num quarto sozinho. E obviamente isso traz uma sensação de isolamento, né? Então eu não sei necessariamente para quem eu estou falando isso aqui. Eu não sei direito com quem eu tô conversando aqui. Eu só tô conversando isso. Vai chegar na internet. Mas é muito diferente você conversar com uma câmera do que conversar com uma pessoa na vida real. Essa conversa que a gente tá tendo aqui seria muito diferente se fosse na vida real. E uma coisa que é bem perceptível no mundo moderno é que muitas profissões que te dão muito dinheiro normalmente estão bem atreladas com o quesito da solidão. Hoje em dia, eu diria que é mais fácil você ganhar dinheiro sozinho do que ganhar dinheiro com outras pessoas. Esse meu canal no YouTube, o meu curso, a comunidade do Discord, são todos negócios de uma pessoa só tem eu atuando aqui praticamente, entendeu? Eu tenho acho que mais uns 2 colaboradores. Um colaborador, na verdade. Não, eu tenho 2 colaboradores que me ajudam com alguns processos mais manuais, mas em questão de estratégia, de criação, é tudo eu, entendeu? E eu diria que se eu trouxesse mais pessoas para me ajudar, na verdade, eu teria mais dificuldades do que me ajudaria. Então, hoje em dia é muito fácil você fazer dinheiro sozinho da sua casa, no seu computador, sem conversar com ninguém praticamente, diretamente, né? Eu tô conversando aqui com talvez milhares de pessoas, mas na vida real eu tô num quarto, sozinho. E é muito estranho, porque quando a gente participa de um coletivo, a gente normalmente tem
outras pessoas ao nosso redor para se comparar. Pessoas mais próximas da nossa realidade, que são da nossa cidade, que às vezes têm conhecidos em comum, entendeu? Que estudou nas mesmas escolas, que conhece as mesmas ruas, que foram para os mesmos rolês, que às vezes tem amigos em comuns. Então a gente tem um parâmetro muito melhor do que se comparar. Agora, eu aqui na internet, eu sou a minha ilha. A única coisa que eu consigo ver no meio do oceano são outras ilhas de outras pessoas que também tocam seus próprios negócios, têm os seus canais, vendem os seus produtos. Então eu não me comparo mais com pessoas da minha ilha, eu me comparo com pessoas de outras ilhas que talvez estejam em marés onde a correnteza é diferente, que talvez tenham outro clima, que talvez a biodiversidade daquela ilha seja diferente, entendeu? Talvez eles tenham muitas outras coisas no ambiente dele que são diferentes do meu ambiente, que eu começo a me comparar com essas pessoas. Não sei se deu pra entender um pouquinho da minha analogia aqui, mas basicamente eu deixei de comparar com pessoas que tinham ambientes parecidos com os meus para me comparar com pessoas que vieram de lugares, ambientes, backgrounds muito diferentes dos meus. Isso é o problema da internet, né? Eu diria que isso acontece sim, até com pessoas que simplesmente consomem conteúdo, mas eu diria que acontece mais ainda com pessoas que produzem conteúdo. Cara, quando você começa a produzir conteúdo, começa a conhecer pessoas que também produzem conteúdo, que também ganham dinheiro, você começa a perceber o tanto de dinheiro que rola nesse mercado e quantias de dinheiro que há 2 anos atrás, pra mim, eram inimagináveis, surreais, hoje em dia eu olho e falo, é um valor legal. Entendeu? Então, cara, quando você começa a jogar o jogo de outra perspectiva, você começa a perceber alguns pequenos detalhes que antes eu não percebia, entendeu? Então, eu olhava para a maioria dos YouTubers ou as pessoas que vendiam produtos ou que eram criadores de conteúdo no geral, e eu achava, esse cara deve ganhar uns 20, 30 mil reais por mês. E daí você vira um criador de conteúdo e começa a ver as coisas por dentro e você começa a perceber que na verdade a pessoa não ganhava. Aquele YouTuber que você conhece, ele não ganha 20 mil por mês. Ele ganha 20 mil por dia. E você começa cara, é quase como se você olhasse por fora da Matrix, tá ligado? Se pegasse o meu Vitor de 18 anos e falasse que, pô, tem pessoas que mal trabalham e fazem 25 mil no dia, ele ia falar, pô, não é possível, pô, 20 mil é um puta de um salário. O Vitor de 17 anos queria ganhar 8 mil reais por mês, tá ligado? Então é muito louco isso, né? Quando você. Parece que você olha as coisas um pouquinho de longe assim e você começa a perceber, caralho, realmente eu tinha uma noção muito estranha sobre dinheiro, sucesso e essas coisas, porque eu pensava muito pequeno, né? Eu podia estar pensando muito maior, eu podia estar pensando em coisas muito mais grandiosas, porque de fato o que pra mim antes parecia inalcançável, hoje em dia é o dia a dia. E isso traz uma certa crise de identidade, né? É uma sensação um pouco estranha, né? Porque, cara, durante a minha vida inteira eu acho que eu mudei muito as pessoas ao meu redor. Entendeu? Principalmente dos meus 15 anos até hoje, constantemente a minha vida muda, as pessoas ao meu redor mudam, nada na minha vida se manteve constante nos últimos 5, 6 anos. Então todo ano acontece alguma coisa muito diferente do comum e do nada a minha vida toma outro rumo, entendeu? E às vezes é difícil acostumar com essa mudança porque você acaba perdendo um pouco de quem você é, de quem eu sou, entendeu? Eu já sou muito diferente de quem eu era antes, mas talvez eu não diga isso com questão de, sabe, eu não sinto que eu sou muito diferente no meu interior, assim, de quem eu sou como pessoa e dos meus valores, mas sim de todo o resto, sabe, do ambiente, das pessoas, tudo é muito diferente do que era anos atrás. Às vezes é um pouco estranho me acostumar, né, com isso. Às vezes eu, sei lá, cara, às vezes eu escuto uma música assim e eu lembro de tempos onde tudo era muito diferente e minhas prioridades eram outras, e eu não sei. Eu acho que quando, em certos momentos da minha vida, eu sinto um pouco de falta de não ter nada a perder, sabe? Hoje eu sinto que eu tenho muita coisa a perder, entendeu? E antigamente eu sentia que eu não tinha nada a perder. E isso me fazia ser um pouco mais livre, né? Eu acho que é um pouco do que é falado em Clube da Luta, né? Perder tudo,
perder toda a esperança era liberdade, né? Losing all hope is freedom. E teve períodos da minha vida, principalmente ali por volta da pandemia, onde eu sentia realmente que eu tinha perdido tudo. Então, eu não tinha nada a perder, eu só tinha coisas a ganhar. E isso me fazia viver um pouco mais intensamente, entendeu? Sem me preocupar muito com as coisas que eu tinha, porque eu não tinha nada, entendeu? Eu não tinha amigos, eu não tinha namorada, eu não tinha muito a perder, eu não tinha dinheiro, eu não tinha um trabalho, eu não tinha responsabilidade nenhuma e a escola estava fechada. Então eu também não tinha responsabilidade da escola, eu não tinha nada. Tudo o que eu fizesse, todas as pessoas que eu conhecesse, todas as experiências que eu tivesse eram lucro. Porque eu não ia perder nada, eu não tinha nada a perder. Hoje em dia eu sinto que eu tenho muitas coisas a perder e isso me incomoda. Eu não gosto de ter coisas pra perder, eu gosto de só ter coisas pra ganhar. Ou talvez seja só uma perspectiva minha, né? Talvez eu devesse só olhar tudo isso de uma perspectiva um pouco diferente e não botar necessariamente um risco que nem existe em coisas que eu já tenho, né? Que eu já tenho, talvez eu já tenha e todo o resto são coisas que eu posso ganhar. E eu acho que também existe um problema com a liberdade sem limitações. Porque, tudo bem, antes eu não tinha nada a perder, eu só tinha coisas a ganhar e eu tinha uma liberdade extrema. Só que a minha liberdade era limitada pelo meu poder financeiro e pelas pessoas que eu conhecia. Eu não poderia, naquela época, falar, eu vou ir pra Rússia agora. Entendeu? Não poderia falar isso, porque eu não tinha esse dinheiro. Só que agora, eu meio que eu tenho isso, né? Eu tenho esse poder de a única coisa que me separa de estar aqui no Brasil ou estar em qualquer outro país do mundo é simplesmente a minha vontade. A minha vontade de ir atrás, de fazer um passaporte, de comprar uma passagem de avião e fazer todo o esquema, né? É a única coisa que me impede, porque barreiras financeiras eu já não tenho muitas. Cara, eu não sei, é estranho, né? Será que perder toda esperança é liberdade? Porém, liberdade é liberdade ou é uma prisão, né? Liberdade é ser livre ou é estar preso às suas próprias vontades? Porque, de certa forma, antigamente eu talvez não fosse livre para fazer o que eu quiser. Afinal, eu não tinha escolha. Ou eu saía, ou eu conhecia outras pessoas, ou ia eu ficar no meu quarto sozinho e triste. Então, de certa forma, eu não tinha essa tal liberdade, entendeu? Porque eu não tinha escolha, ou eu fazia alguma coisa ou eu ia apodrecer no meu quarto. E agora eu tenho o poder da escolha, mas eu não necessariamente me sinto livre. Não sei, acho que é algo a se pensar, né? Tô falando demais. Acho que esse vídeo vai ficando por aqui.